Graça e paz, estudantes das Escrituras Sagradas, estudantes da Bíblia. Estamos aqui para estudar a última lição do ano de 2020, um ano de acontecimentos incríveis e um ano que será lembrado por gerações. Hoje, nosso tema da lição é Quando a adversidade são tempos difíceis. E nosso texto de orientação está em Abacuque 3, versos 17 e 18. Estamos vivendo um momento muito difícil, uma pandemia. Você sabe o que é uma pandemia? Nós sabemos que é uma coisa ruim, uma doença. Mas o que é uma pandemia na verdade? Uma pandemia é uma enfermidade epidêmica, amplamente disseminada, ou seja, é uma doença infecciosa que pega em outras pessoas e que tem uma capacidade muito grande de contágio. Uma doença epidêmica é aquela que é transmissível de uma para outra pessoa e se torna pandêmica quando propaga com facilidade e velocidade, se espalhando enormemente. Ela é endêmica, ou seja, é uma endemia, quando só atinge um determinado povo, um determinado grupo, uma determinada nação. Mas uma pandemia, ela rompe fronteiras. A primeira pessoa a usar o termo pandemia foi Platão, mas ele se referia a qualquer acontecimento capaz de alcançar toda a população. Daí surgindo a palavra pandemônio. Já ocorreram outras pandemias na humanidade e, por exemplo, a peste negra em 1300 matou 20 milhões de europeus. A gripe espanhola em 1818 e 19 matou 50 milhões de pessoas e 500 milhões foram infectados. A gripe asiática, vinda da China, matou em 1957 70 mil pessoas nos Estados Unidos. As pandemias mudam radicalmente a vida e a nossa vida mudou com o coronavírus, com o Covid-19, afetando a economia, a política, nossos empregos, nossa renda, enchendo de incertezas nossas mentes e mexendo até com os nossos relacionamentos. Muitos estão sofrendo adversidades nesses tempos difíceis e Abacuque nos chama a sermos firmes na fé, registrado lá no seu capítulo 2, no livro dele, do capítulo 2. Nesses tempos difíceis é que se revela nosso caráter. A dificuldade não forma o caráter, mas o revela. É quando estamos em dificuldade que expomos quem realmente somos e como agimos e o que colocamos como prioridade em nossas vidas. Abacuque vivia tempos difíceis, tempos de sonhos frustrados, incertezas morais e espirituais, miséria. Sua narrativa nos cria a impressão de que ele observava a sociedade judaica a partir do templo, do grande templo de Salomão. Os teólogos ultimamente creem que ele possivelmente era um levita, um cantor, conforme se descreve em Números 3, 6 a 10. Pois podemos notar que o capítulo 3 de seu livro é uma canção, e seus últimos versos são considerados uma das maiores expressões de fé do Antigo Testamento. Ele está entre os profetas menores, mas em seus escritos não observamos nenhuma profecia, nenhum vaticínio contra esta ou aquela nação ou pessoa. Na verdade, é um diálogo entre ele e Deus, e um diálogo em que Deus revela alguns planos futuros e, por sua vez, são tratados como profecias. No capítulo 2, no verso 4, sua expressão "o justo viverá da fé" é eternizada por ter inspirado o apóstolo Paulo a escrever a mais teológica de suas cartas, a carta aos Romanos. Esta mesma expressão posteriormente inspirou Martin Luther, ou Martinho Lutero, na elaboração de suas 95 teses, que foram o gatilho da Reforma Protestante. Abacuque, ele inaugura o seu livro pedindo socorro a Deus.
ele anunciando o seu desgosto por ver o seu povo sofrer opressão violenta, onde a lei é lenta em ser cumprida e o direito é corrompido. As pessoas levavam suas demandas ao judiciário e ele demorava a resolver suas questões. E quando resolviam, mudavam o certo em errado e o errado em certo, ao ponto de ninguém acreditar na justiça. E se falasse com alguém como aquilo funcionava, de tão errada, não acreditavam. Nada diferente de hoje, né? Mas Abacuque coloca toda a sua indignação diante de Deus, esperando uma salvação. Mas a resposta de Deus no capítulo 2 não o satisfaz, pois o invasor não vem para fazer justiça, mas para destruir e substituir uma opressão por outra. Abacuque continua insistindo, esperando uma resposta satisfatória, uma resposta de Deus. E quando ela vem, é para lhe dizer para ter paciência. O justo viverá pela fé. Com isso, os que sofrem as consequências de tempos difíceis, como a violência e a injustiça, são chamados a ser agentes na história, como foi Abacuque, opondo-se firmemente aos que não são corretos. Porém, esses agentes devem fazer isso sendo fiéis ao projeto de Deus e estar permanentemente vigilantes na realização da justiça. Com esse comportamento é que surgem as possibilidades e a coragem de desmascarar os opressores, desmascarando inicialmente a mistificação de sua potência, até chegar ao cerne da sua fraqueza, a idolatria. Os opressores no tempo de Abacuque eram adoradores de ídolos mudos e inertes, que não podiam socorrê-los em um momento crucial. Os opressores de nosso tempo idolatram outras coisas, como o poder, a riqueza, o dinheiro ou até uma ideia. Aliás, ultimamente, os idólatras de ideologias têm emergido até mesmo dentro de nossas igrejas. Usam do púlpito para propagarem suas preferências políticas e ideológicas. Outros que não ascendem ao púlpito têm até abandonado suas igrejas por discordarem de pregações que não concordam com um tipo de militância eclesiástica, achando que a igreja deve se posicionar politicamente ou ideologicamente. Outros rompem com irmãos que pensam diferente. E ainda outros, se tiverem de escolher entre sua religião e a política, entre sua igreja e o partido, certamente escolherão a política e o partido. Nenhum desses quer se encaixar no projeto de Deus. Querem encaixar Deus nos projetos políticos e ideológicos. Isso leva à ruína, como aconteceu com Jerusalém nos tempos dos caldeus e dos assírios. São tempos difíceis, mas temos que ser agentes na história, e não agentes de filosofias, de ideologias e partidos, mas agentes do projeto de Deus para o homem. A filosofia, a política e a ideologia não resolverão os problemas de nossos tempos, e nem de tempo nenhum. Somente o reinado de Cristo nos trará um tempo de paz e prosperidade. Somos chamados a ser agentes na história quando as adversidades são tempos difíceis. Só assim poderemos experimentar com confiança o que Abacuque disse no capítulo 3, ao longo dos versos 1 a 19, quando a justiça se tornará realidade, porque o Deus dos justos é o Deus vivo que age na história. A narrativa de Abacuque nos convida a uma jornada espiritual em meio a esses tempos difíceis. Uma jornada de transição da dúvida para a adoração, da incerteza para a fé,
da angústia à segurança em Deus. Ele nos desafia a aprender a confiar em Deus em tempos difíceis. Abacuque é o nosso exemplo bíblico que nos ensina o que fazer para vencer as adversidades quando as adversidades são tempos difíceis. A Bíblia, em suas imensuráveis maravilhas, nos traz uma fórmula para enfrentarmos tempos difíceis. Ela é composta de 3 ingredientes que irão confeccionar um alimento capaz de nos fazer enfrentar tempos difíceis. Esse alimento é esperar com paciência. Para vencermos as adversidades, quando as adversidades são tempos difíceis, precisamos esperar com paciência. Mas, professor, já se passaram 9 meses de pandemia e ainda temos que ter mais paciência? Sim. A não ser que você queira abraçar, beijar, aglomerar, se divertir, visitar, se encontrar com os amigos e parentes, como se nada tivesse acontecendo. E depois, jamais ver alguns deles, ou você mesmo não poder fazer mais isso porque já partiu para um outro plano. Tem que ter paciência. Se ela se esgotou, arrume mais. A fonte está dentro de si mesmo. Se quer fazer tudo isso em segurança num futuro próximo, espere com paciência. Se quer voltar a trabalhar normalmente, espere com paciência. Se quer cultuar na igreja bem pertinho dos irmãos, espere com paciência. Esperar com paciência é a ordem de Deus para este momento difícil. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 43, 10. Está com medo de perder o emprego? De fechar a loja? De não poder pagar as contas? Espere com paciência. Não temais, aquietai-vos. Êxodo 14, 13. Quer fazer aquela viagem, aquele curso? Espera. Ruth 3, 18. Abacuque nos ensina a considerarmos as coisas por 2 ângulos. Ele nos chama a atenção para, diante dos tempos difíceis, que tomemos uma conduta em relação a eles. Ele parte seu conselho em 2 considerações. Na primeira parte, ele nos diz que, ainda que certas coisas aconteçam em nossas vidas, devemos ter esperança, devemos esperar. Pelo seu exemplo, devemos assumir uma postura idêntica à de Abacuque. Para isso, vamos ver o que ele nos adverte que pode acontecer e que, mesmo assim, mesmo que aconteçam tais coisas, o que devemos fazer. Ele poeticamente nos confronta com 3 possibilidades, 3 ingredientes para esse alimento que nos faz esperar com paciência em Deus. E eles estão no cântico que ele entoou em adoração a Deus no capítulo 3, especificamente nos versos 17 e 18. Leamos esses versos maravilhosos que são uma verdadeira composição, uma ode à fé e à confiança. Leamos. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto é de uma beleza difícil de se explicar. Encontrar palavras para descrever essa manifestação de confiança de Abacuque é algo quase impossível. Um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido, perseguido e conquistado. Um desafio a sermos, como dissemos na aula passada, um possuidor de um espírito excelente, como o do profeta Daniel. Dentre as verdades que contém esse texto, e que nos servem de ingredientes para vencermos as adversidades, sobretudo quando as adversidades são tempos difíceis,
e são 3 os ingredientes. O primeiro deles, ou a primeira verdade, é sobre a figueira e a videira. Quando Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, segundo o que encontramos no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, verso 4, a videira e a figueira são símbolos de prosperidade e segurança. Os frutos da figueira eram utilizados até para fins medicinais. Isso a gente encontra lá em 2 Reis 20, versículo 7. Foi utilizada por Jesus para exemplificar a esterilidade espiritual. Lembram da passagem da figueira? Significando também que ela pode simbolizar uma vida espiritual frutuosa. E Paulo nos diz que existem frutos do Espírito Santo. Então podemos nos comparar à figueira em certos aspectos espirituais. Para produzir frutos, a figueira tem que florescer. Meu sogro tem diversas mangueiras em seu pomar. Quando elas florescem, nós torcemos para que não chova e nem vente forte, pois se derrubar o vento e a chuva as flores, a produção será pequena. Aqui em Friburgo, raramente se colhe frutos da mangueira, raramente se colhem mangas. Isso porque o frio impede o florescimento, ou as chuvas abundantes durante o florescimento derrubam suas flores, e o resultado é uma mangueira que não produz frutos. A figueira é mais ou menos assim também. Não carece de muitas chuvas, mas precisa de um conjunto de coisas que funcionem no tempo certo para florescer. Se não acontecerem essas coisas, ela não dá fruto e, por conseguinte, você não tem os figos para fazer os condimentos, para a geleia, para a salada, para fazer as pastas de remédio, os doces. Suas receitas terão um enorme prejuízo. A videira também tem o seu simbolismo. Produz as uvas, frutos mais doces que o figo e cuja produção se faz colher em mais meses que a figueira. Ela produz a matéria-prima para se fazer o vinho que alegra o coração do homem, como diz a Bíblia. E o vinagre também, que tem propriedades medicinais e age como um tipo de conservante e também como antisséptico. É símbolo de prosperidade também a videira. Jesus se apresentou como a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, é porque existem falsas videiras, umas que não produzem nem muitas e nem boas uvas, que não são perenes e que qualquer geada ou calor extremo destrói. A videira, para produzir bons frutos, passa também por diversos estágios e também depende muito do clima. No outono, ela começa a se preparar para adormecer no inverno. E então despertar na primavera para produzir no verão. Dela, da videira, se faz o vinho. A produção de vinho é uma das atividades mais antigas da civilização e foi registrada no Gênesis quando da embriaguez de Noé. E aqui vai uma curiosidade. Segundo Lúcia Helena Ricci, em seu livro Frutas, Legumes, Verduras, Condimentos e Chás, e Maria Helena Guedes, em seu livro As Festas das Uvas, ambos da editora Clube de Autores, dizem que os primeiros vestígios de vinho tinto são vistos na Armênia Antiga, onde foi encontrada a adega mais antiga do mundo, datando de cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Por volta do século IX, a cidade de Shiraz era conhecida por produzir um dos melhores vinhos do Oriente Médio. Meus irmãos, o Monte Ararat, falado em Gênesis 8:4, em que a arca repousou quando as águas do dilúvio baixaram, fica exatamente na Armênia. E a Bíblia fala em Gênesis 9:20 que Noé começou a ser lavrador e plantou o quê? Uma vinha. Seria coincidência a ciência dizer que de lá existem os registros mais antigos referentes à produção de vinhedos?
Na antiguidade antiga, a vide produzia uma bebida que poderia ser guardada infinitamente, se bem acondicionada. Uma bebida capaz de fornecer energia e ser terapêutica, embora capaz também de embriagar. Essa bebida, quando se colocava nela ervas medicinais, funcionava como remédio. Ter uma vide significava poder enfrentar invernos rigorosos, ter remédios e ainda ter um produto de troca por outros mantimentos. Ter uma vide significava ter segurança e prosperidade. Mas e se a figueira não florescer? E se não houver fruto na vide? Você não terá reservas de alimento, não terá fartura e nem remédios. Não terá uma moeda de troca. Uma pergunta se levanta. Como vai a sua fé? Você está como a figueira e a videira, sem frutos? Sem frutos do Espírito? Você é capaz de fornecer alimento, segurança, prosperidade e cura para os seus mais próximos? Será que esperam de você o que você espera da figueira e da videira? Será que você tem isso espiritualmente para oferecer? Um agente na história não precisa ter figueiras e videiras materiais, mas precisa ter figueiras e videiras espirituais, que floresçam e frutifiquem. Se as videiras e figueiras materiais faltarem, as espirituais bastarão. A segunda verdade ou ingrediente é encontrado na expressão ainda que falhe o produto da oliveira. A oliveira é nativa da Palestina e vemos isso em Deuteronômio 6:11. Ela produz as azeitonas. Uma oliveira vive séculos sem adoecer. Minha filha, quando bem pequenininha, adorava comer azeitonas e saqueava a geladeira para comer. A gente ficava com medo dela passar mal e, mesmo vigiando, poderíamos nos descuidar e ela roubar algumas azeitonas na geladeira. Aí nós passamos a comprar azeitonas sem caroço. A gente tinha medo dela se engasgar com o caroço. Depois começamos a esconder as azeitonas. Mas quando a gente ia lá na casa da vovó, aí ela avançava na geladeira devorando azeitonas. Eu nunca vi uma criança gostar de azeitonas, mas minha filha amava. E pior, a vovó deixava. Morria de rir. Quando a gente via que ela estava comendo, aí eu zangava com ela e minha mãe dizia: deixa ela comer um pouquinho, mas só um pouquinho. Demais faz mal. Mas um pouquinho faz bem para a saúde. Pensando nisso, verifiquei em alguns livros e descobri que cerca de 25% da composição da azeitona é azeite. E como todos os óleos vegetais não contêm colesterol, sendo rico em ácidos graxos insaturados, são benéficos para incrementar os níveis do bom colesterol, do HDL. Mas apesar de benéfica, a azeitona também contém muita gordura, tornando-a muito calórica. Por isso, os nutricionistas recomendam consumir o fruto moderadamente, como aperitivo, ou acrescentá-lo em pratos com carnes, massas, saladas e outras coisas dessa natureza. E além de adicionar como tempero, sabor aos alimentos, ela também tem os seus benefícios à saúde. Um estudo em 2017, publicado em uma revista científica, revelou que o azeite é rico em polifenóis, que retardam o envelhecimento e combatem o avanço do mal de Alzheimer, além de outras doenças degenerativas, como até mesmo o câncer. Vamos usar o azeite, pessoal. O azeite na antiguidade era utilizado para muitos fins, como protetor do frio, para untar as armas e as couraças e escudos dos guerreiros, para diminuir o impacto das armas inimigas em batalhas.
E foram os caldeus que ensinaram os hebreus a usar o azeite. Provavelmente, então, foi até Abraão quem levou essa tecnologia consigo quando veio de Ur. Os hebreus fizeram chegar seu uso aos fenícios, que, como grandes navegadores, espalharam o azeite pela Grécia e por todo o Mediterrâneo. Daí, o azeite virou um produto de comércio, uma especiaria. Salomão enviou 20.000 bavos ao rei de Irão, está lá em 2 Crônicas 2:10. E os demais reis de Israel comercializaram esse produto com o Egito. Os gregos e os romanos descobriram diversas aplicações para a culinária, medicamentos, unguento ou bálsamo, perfume, combustível para a iluminação, lubrificante de alfaias, aquele couro daqueles tambores antigos, também como impermeabilizante de tecidos e outras coisas. Por isso, a oliveira é um símbolo de sabedoria, paz, abundância e glória dos povos. Um aspecto religioso também se envolveu a oliveira, pois Jacó derramou azeite sobre os 2 altares que ele edificou. Os sacerdotes utilizavam nos sacrifícios e também como uma divina unção aos candidatos ao sacerdócio. Era usado no sacrifício diário, na purificação de leprosos, como complemento do voto dos nazireus. Era utilizado como cosmético. Usavam para friccionar o corpo depois do banho ou antes de festas, isso misturado com perfume. Nunca utilizavam em momentos de luto ou de calamidades. O azeite também era conhecido como um medicamento entre os judeus. Relativos a isso nós temos Isaías 1:6, Marcos 6:13 e Tiago 5:14. Em Lucas 10:34, o bom samaritano unge as feridas do homem que tinha sido atacado pelos salteadores com vinho e azeite. O azeite nas feridas era conhecido por ajudar a cicatrizar. Uma vez tive um pelo inflamado no peito do pé. Eu ia trabalhar com um pé descalço e outro com chinelo. Um amigo meu, lá do trabalho, pegou umas folhas de maravilha, me deu e disse para esquentar uma colher de azeite, molhar as folhas e colocá-las sobre o ponto inflamado. Depois colocar uma gaze amarrada por cima. Fiz isso à noite, dormi com aquilo. De manhã havia uma bolha de pus sobre a folha de maravilha e o pé estava totalmente desinchado. Repeti na noite seguinte e aquilo veio a furo. O azeite quente puxou a infecção e no terceiro dia havia apenas um furo limpinho no peito do pé, sem nenhuma infecção. No final de semana eu estava passeando na praia, curado. Mas além de seu poder curativo, pode-se dizer que na cultura judaica o azeite indicava o sentimento de alegria, ao passo que a sua falta denunciava tristeza ou humilhação. Antes de sua prisão, Jesus passou momentos agonizando no Getsemane, ou Jardim das Oliveiras, situado nos arredores da Jerusalém antiga. O Jardim do Getsemane significa lagar do azeite. A escolha do local trazia com exatidão o que estava acontecendo com Jesus momentos antes de ser crucificado. Quando iria ser crucificado e esmagado como uma azeitona, a fim de que a humanidade pudesse receber o Espírito Santo em seus corações. Então perguntamos, e se o produto da oliveira falhar? Ou seja, e se não conseguirmos extrair o azeite das oliveiras? E se extrair ele não for bom para comer, para lubrificar, para servir como combustível, como veículo do perfume, como remédio, e se ele falhar, e aí? Não teremos como vender, não teremos como iluminar nossas casas, como cozinhar a comida, para curar os nossos machucados, para ungir aqueles que serão sacerdotes. Não teremos nem sabedoria, nem paz, nem abundância e nem glória.
O azeite, nestes tempos difíceis, pode estar relacionado, já que muito foi utilizado como medicamento, e ainda é, ele pode ser relacionado com a saúde. Poderíamos então repetir a frase de Abacuque dizendo: ainda que nos falte saúde, ele pode curar nossas enfermidades. Então uma pergunta se levanta: você precisa de cura? Está com alguma enfermidade do corpo? Está com alguma moléstia na sua alma? Seu espírito está triste? Jesus tem o azeite que cura o corpo, a alma e o espírito. Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Salmos 13, de 1 a 5. Mas é necessário ter fé e confiar. Esperar com paciência. O terceiro ingrediente que Abacuque nos ensina, e que também é uma verdade, está incerto na parte do texto que diz o seguinte: e os campos não produzam mantimento, e nos currais não haja gado. Numa guerra antiga, como a que ocorria no tempo de Abacuque, os campos de colheita eram incendiados ou devastados para que não houvesse provisão para o povo e suas reservas. Aquilo que era armazenado era confiscado, assim como o gado, e isso oprimia o povo e facilitava a sua rendição. Trabalhei com seleção genética de animais leiteiros da raça Jersey, isso por 13 anos. É um gado especializado para leite. Eles provêm da ilha de Jersey, uma colônia britânica próxima da costa da Normandia, na França. Por isso, o nome da raça se chama Jersey. Hoje é até um paraíso fiscal a ilha. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa ilha foi invadida pelos alemães e suas vacas e touros eram confiscados pelo exército e a marinha alemã para alimentar a tropa ali instalada na ilha. Os fazendeiros daquela pequena ilha tinham selecionado os melhores animais, descartando sempre os de menor produção ao longo de séculos, a fim de só manter na ilha animais produtivos, porque não havia muito espaço na ilha e animais de baixa produção não podiam ser tolerados para competir com os de boa produção. Eram escolhidos para dar continuidade ao rebanho os animais dóceis, pequenos, com facilidade de parto, de boa conformação e altamente produtivos. Com a invasão alemã, os fazendeiros combinaram entre si que se um animal fosse confiscado, que eles dariam os menos produtivos primeiro. Quando um fazendeiro já tinha esgotado seus animais inferiores e precisava fornecer ele ia até um vizinho e trocava o seu bom animal por um de menor potencial. Assim, mesmo que perdesse o animal, deixaria o vizinho com aquele que era melhor. Um senso de preservação ultrapassava qualquer diferença ou inimizade e dava lugar à importância de se manter na ilha os animais de melhor estirpe. Eles sabiam que um dia a guerra ia terminar e deveriam ter esperança de que terminasse antes de terminar o gado. Tinham que esperar com paciência. Quando acabou a guerra, o rebanho havia diminuído significativamente, mas a qualidade do rebanho havia aumentado também significativamente. A união dos esforços fez rapidamente o rebanho aumentar e se tornar, poucos anos depois, a segunda raça leiteira mais produtiva e criada em todo o planeta. Naqueles tempos difíceis, quando os campos não produziam mantimento e nos currais haviam poucas vacas, eles se mantiveram firmes no propósito de conservarem o que tinham de melhor. Abacuque chega a dizer que ainda que nos currais não haja gado, ou seja, ainda que seja pior a situação que aquela dos habitantes da ilha de Jersey, ele se manteria em conservar o melhor.
visitei, há um ano atrás, uma fazenda em Bom Jardim, a Fazenda Fortaleza, de um alemão que faleceu e com quem tive a oportunidade de trocar ideias durante o período que trabalhei com gado, e tudo estava abandonado. Silos imensos com capacidade para 300 toneladas de milho, um correio de dezenas de casas de colonos, uma represa com uma central hidrelétrica, uma igreja sobre um monte, tudo sem uso. Mas o que mais chamou a atenção foi os imensos galpões com capacidade para estabular 400 vacas em lactação e bezerros, tudo coberto e com pisos e contenções da melhor qualidade. Uma grande sala de ordenha automatizada, porém tudo aquilo estava vazio, sem uma vaca sequer. Que sensação ruim que me invadiu. Que saudade dos tempos em que ela produzia 3.500 litros de leite diariamente. Quando um exército de trabalhadores enchiam suas ruas e campos. Quando seus galpões estavam cheios de tratores e de implementos agrícolas. Quando o imenso casarão da fazenda tinha movimento de visitantes e hóspedes, e aquele simpático alemão nos recebia calorosamente. Quanta saudade, quanto patrimônio abandonado, quanta história que ainda poderia ser contada, quanta glória e riqueza. A melhor coisa que pude fazer ou pensar era ter fé, para que alguém adquira aquele complexo e continue as atividades, restaurando sua glória passada. Abacuque sentia saudades dos tempos de glória de Jerusalém. Previa os tempos difíceis que estavam chegando. Mas chegou à mesma conclusão que eu. Melhor é a fé que todas essas riquezas. Então, após ele dizer acerca de todas as desgraças, de todas as dificuldades que porventura podem acometer, ele encerra afirmando qual deve ser a postura do agente na história, o que nosso caráter deverá revelar, de qual é a conduta de quem deve esperar com paciência a solução do Senhor. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Os tempos são realmente difíceis. A pandemia parece nos trazer a ruína. Talvez a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Talvez o produto da oliveira minta. Talvez os campos não produzam mantimento. Talvez as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Talvez muitos problemas apareçam dentro de seu trabalho, de sua casa, de sua igreja. Talvez você não veja uma saída. Porém, faça como Abacuque. Sinceramente, seja um agente na história de seu trabalho, na história de sua casa, na história de sua igreja, na história de sua comunidade. Se alegre no Deus da sua salvação. Jeová, o Senhor é a sua força e fará os seus pés como os dos cervos e te fará andar sobre as alturas. Abacuque nos convida, adiante de todas essas dificuldades, diante desses tempos difíceis, a dizer: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso me soa um desafio, uma chamada a sermos agentes numa história de tempos difíceis, a buscar ter um espírito excelente como o do profeta Daniel, e diante de tantas adversidades, nos alegrar e me alegrar no Deus da minha salvação. Estamos comemorando o Natal e o Ano Novo, e o nosso desafio é passar por essas datas festivas com alegria, mesmo que distante um dos outros, mesmo que sozinhos ou apenas com nossa família. Um desafio a dizer como Abacuque, que ainda que meus amigos não me tragam presentes aqui, ainda que não haja ninguém da minha família aqui,
que minha igreja não tenha feito uma cantata de Natal e um ano novo, que o produto do meu trabalho não me deu para fazer uma ceia de ano novo, ainda que eu não consegui encher a minha despensa, ainda que a minha conta bancária esteja negativa, ainda que meu negócio quebrou, ainda que meu patrão tenha me despedido, ainda que não pude dar a meus filhos presentes, ainda que não poderei pagar a faculdade de minha filha ou de meu filho, ainda que meu relacionamento com minha esposa ou esposo esteja afetado, ainda que eu esteja doente, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Alegre-se, meu irmão, ainda que tudo esteja ruim, ainda que os tempos estejam sendo extremamente difíceis. Alegre-se no Deus da sua salvação. Este é o conselho, este é o desafio de Abacuque. Para vencer as adversidades, quando a adversidade são tempos difíceis, espere com paciência e alegre-se no Deus da sua salvação. O primeiro Natal foi uma festa bem simples. Poucas pessoas presentes. Só o menino, a sua mãe, o seu pai, os pastores e alguns bichos. Pouca comida, poucos presentes, somente o silêncio da noite estrelada. Mas foi o mais belo Natal de todos os tempos. Neste ano, o Natal de cada casa será um pouquinho assim, com pouca gente, ou pelo menos deveria ser assim. Algumas casas terão a companhia de alguns bichinhos, outras não. Com pouca gente, não precisará muita comida. Os presentes serão poucos também. Talvez a noite seja estrelada, ou nublada, ou até mesmo chuvosa, não sei. Não sei se será este o seu melhor Natal, porém, isso não depende do tamanho da festa, de quantas pessoas estão com você. Depende apenas do que você entendeu e aprendeu do primeiro Natal. Nossa alegria deve estar no Deus da nossa salvação. E para estes tempos, e para Ele, tempos difíceis provam o nosso caráter e a nossa capacidade de confiarmos nele o nosso futuro. Para finalizar, eu quero dizer que Abacuque significa abraço. E eu quero deixar um forte abraço para você que viu nossas lições neste ano de 2020 e que pretende ser um agente na história, vivendo e enfrentando as adversidades e as vencendo, conforme os exemplos que a Bíblia nos deixou. Sinta-se abraçado e se alegre no Senhor. Exulte no Deus da sua salvação. Feliz Natal e que o ano que se inicia seja de oportunidades para provarmos nosso amor e nossa fidelidade àquele que pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém.